E nós vamos conversar sobre o comércio eletrônico e a experiência do cliente, em busca de estratégias diferenciadas. E aqui, Orlando, eu queria agora explorar um outro tópico que eu acho que é fundamental nisso tudo. Nós falamos de experiência de cliente, já tocamos no assunto de logística, supply chain, demos alguns exemplos, né? Trouxemos aqui alguns casos e tal, mas e as estratégias do comércio eletrônico? Né? Ou seja, a gente sabe, e já tem sido repetido aí no mercado, várias vezes, né, que a pandemia ela impulsionou o e-commerce, né? Vamos trazer um outro exemplo aqui, a Magazine Luiza, você já falou da Amazon, a Fast Shop, são empresas que estão se dando bem nesse contexto todo. E, aliás, tem uma informação bastante interessante, eu peço desculpa se eu falhar na minha memória aqui, mas a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ela disse que desde o início da pandemia, ou portanto, 100 e poucos dias aí, abriram 135 mil novas lojas, né, de comércio eletrônico. Quando, antes disso, a média mensal de abertura, ainda acho que é bastante, né, era de 10 mil. Veja que dado interessante, né, Orlando? Ou seja, realmente é a conveniência e a necessidade. Né? Então, os dados anteriores, inclusive, eles mostram aí, a gente vai entrar um pouco nessa seara, e que as vendas no varejo no Brasil era da ordem de 4% ou 5%, segundo algumas fontes aí. Na China, esse valor era muito mais alto. Na China, o valor era em torno de 30%, nos Estados Unidos, 11%, em torno de 10%, e na Inglaterra, perto dos 20% e tudo mais, o que dava uma média global de cerca de 17%. Né? Como é que você enxerga as estratégias aí, o meu caro amigo? Olha, primeiro, eu tenho uma grande questão comigo, que é uma coisa que eu persigo e sempre procuro entender, é que as estratégias do mundo funcionam para o Brasil ou não? E essa é uma dúvida que eu carrego comigo. A última viagem que eu fiz, e agora eu acho que vai demorar um pouco, foi para a Índia. Eu fiquei um mês na Índia, vendo logística e supply chain de uma série de locais ali, e olhando um pouco a Ásia. Teve uma coisa que me chamou a atenção. A Amazon saindo da China. A Amazon saiu da operação da China e reavaliando a operação na Índia. Mas como é que eu consigo entender um processo desse tipo? No caso da Índia, da China, o Alibaba, um terço da operação do Alibaba é de produtos usados e revenda, coisa que a Amazon não cobre. A Amazon trabalha com produtos de alto valor agregado. No caso dessas operadoras, e a Índia também tem muito disso, o Brasil começa a caminhar para isso, que é a venda do produto de segunda mão, que faz parte da cultura de um povo pobre. Né? Bem ou mal, metade do Brasil é bem perto do padrão de consumo aí, indiano e coisas desse tipo. Então, algumas estratégias de e-commerce, eu acho que têm que ser pensadas de forma estratificada. Nós temos 1% da população com um padrão aquisitivo nos padrões mundiais. Então, estratégias de entrega rápida, mesmo com um custo um pouco mais elevado, para esse 1%, ela é bem absorvida. Agora, para a outra camada da população, você tem que buscar algumas alternativas um pouco diferentes. Eu estava vendo, olhando aquele Reclame Aqui, e aí procurando as empresas de logística. Agora não vou citar o nome, porque aí a empresa pode se sentir ofendida. Uhum. Mas
Uma das empresas de entregas brasileiras, que está forte, está crescendo bastante, tem um volume muito grande de reclamações porque não entrega em favelas. E não é só ela, tem uma série de operadores que descartaram as comunidades, as favelas, e até entendo, é risco, é um problema sério que estão associados. Mas nós estamos falando de 20% mais ou menos do mercado brasileiro. Quando você acerta a forma de entrar, é um mercado importante. Um bom exemplo é a Netshoes. Essa, essa loja aí de tênis e tal, ela entra muito, ela tem uma forte presença em áreas que a operação logística não oferece o serviço. Então, uma das coisas, eu acho que vitais no e-commerce é a questão da entrega. Para o segmento de poder aquisitivo maior, é a entrega rápida e o volume de entrega gratuita, entre aspas, tem crescido bastante, porque é uma demanda para o cliente. Um dos exemplos disso é a Amazon Prime, que quando você compra esse pacote, que está direito a assistir filmes, a escutar música e receber uma quantidade de produtos sem pagar o frete. Isso permite ela entrar em segmentos que antes não atuava. A mesma coisa acontece com os outros marketplaces. Então, por exemplo, no segmento de produtos alimentícios. Hoje você compra, se você tiver um frete desse tipo, você compra gratuito. Então, é uma estratégia que pode diferenciar também. E você, Paulo, como é que você vê essa questão das estratégias? Então, eu queria olhar até por um prisma não logístico, até porque você comentou, e comentou com uma sabedoria fantástica aí. Obrigado. A gente entende que a logística. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de comentar, viu, Orlando, que é o seguinte: quando a gente olhava para a experiência do cliente no passado, e nós podemos falar isso porque nós temos uma vivência significativa, né? Com a idade, menos. com a idade e com a experiência, né, acadêmica e também em empresas, que é o seguinte: a área de supply chain, a área de logística, não era vista como uma área. Olha que isso aqui dá um papo, né? Isso que eu vou falar aqui dá um papo e já deixo aqui um cafezinho agendado com você para a gente falar sobre isso numa próxima vez. Mas o supply chain não era visto como um elemento que oferecia a experiência para o cliente. Ou seja, quem oferecia experiência para o cliente era o atendimento, era o produto, era o preço, mas não se olhava do ponto de vista de logística como um elemento principal. E quando a gente fala da última milha, né, aí que eu acho que gera um outro papo entre nós, um outro cafezinho entre nós, a logística passa a ter uma função dentro da experiência do cliente que é fundamental, que é importante, né? Mas eu queria ir para um outro lado, talvez, que a gente possa conversar, até porque durante esse período aqui da pandemia, a gente entende que muitos produtos deixaram de vender, né, produtos e até serviços, enquanto outros subiram bastante. A gente sabe que o varejo, né, de uma certa forma, teve um significativo aumento, né, de vendas, um percentual grande, elementos digitais, produtos digitais, bebida aumentou muito. Eu estava vendo um site outro dia de que bebida aumentou de uma forma exponencial, principalmente, olha o que eu vou falar, principalmente na Austrália, né? A Austrália teve um aumento significativo aí, enquanto outros caíram. A gente sabe que shows, por exemplo, viagens, hotelaria, teve uma queda muito grande. Parênteses, o impacto de não comer fora no meu cartão de crédito
foi absurdo. Olha aí, olha aí. Porque, né, era o tipo de coisa que a gente fazia muito. Não, O processo mudou e algumas coisas chegaram e ficaram. Então, por exemplo, a questão da compra do supermercado, onde você tem alguém que escolhe para você. Isso é um braço que tem a ver com o supply chain e ainda está muito mal resolvido. Eu faço compras em vários supermercados que, por delivery. E aí acompanho, desde o início da pandemia até agora, algumas modificações e que vão consolidando algumas marcas. A primeira foi em embalagem. No começo eles eram muito mal embalados, agora estão. Eu acho que vai vir uma nova fase de redução do custo da embalagem, porque está se usando muito papelão com um custo alto de produtos que eu acho que se reinventar alguma coisa retornável e é tal, verdade. deverá baratear. A outra coisa é na seleção do produto, porque os supermercados tiveram que criar os SKUs, que eles não usavam na prateleira. Porque como é que eu compro carne? Eu peço 1 quilo de carne. Aí o açougueiro chega e fala, você quer mais 200 gramas? Olha, ele está inteiro, tá bom, e 200. Como é que eu compro isso pelo e-commerce? É. Eu compro por unidade. Então, hoje, se você vê uma série desses hipermercados, eles vendem por unidade. Você compra uma unidade de 500 gramas, uma unidade de 800 gramas. A maior dificuldade minha é em relação à banana, por exemplo. Porque banana, lá fora, se compra por unidade. Mas aqui eu sempre peguei assim, eu quero uma dúzia de bananas. E não é vendido assim, né? É vendido 400 gramas de Por banana quilo, por quilo. é. Então, esse processo, ele mostrou um hiato que os operadores logísticos já tinham no que se chamava de montagem de componentes. Eu lembro que, visitando alguns armazéns, eu sempre gostava de perguntar: vocês distribuem antena de TV a cabo? E aí o cara, sim, e é fácil? Eu falo, não, é um terror, porque eu tenho uma caixa com uma circunferência e um cabo. Só que eu tenho que armazenar em lugares diferentes e cria uma complexidade incrível. É Então, verdade. aí, num segundo momento, flexibiliza, porque qual é o problema de ter que ter um número de série na antena vinculado a uma determinada caixa? Eu posso flexibilizar. E a montagem, por exemplo, montagem de celular, como uma das pontas do supply chain, na época que tinha a colocação do DDD, alguns operadores colocavam uma equipe para fazer isso. O que eles estão fazendo agora? Tem operador pagando para a pessoa ficar dentro do supermercado, fazendo a sua seleção. Inclusive, alguns com uma estratégia bem interessante e agressiva de contratar pessoas mais velhas, senhoras, que selecionam muito bem os produtos e que fazem a entrega. Então, está se alterando um pouco o que era um processo sem a participação do cliente, agora ele está dentro da participação do cliente. É Porque, verdade. vou te dizer uma coisa, Paulo, nós éramos mal acostumados, porque a gente aprendeu com a indústria que cliente não dá palpite. Né? Se eu tenho a minha linha de montagem, não vai ninguém entrar lá dentro e falar: olha, você não está trabalhando bem, trate de melhorar. Que é diferente no restaurante. O setor de serviços, e você está com o cliente ali, ele tem o direito de olhar a sua cozinha. Ele tem... E o operador logístico, ele pegou da indústria essa postura. Só que agora, e aí particularmente, você trabalha muito mais com esses conceitos do que eu, mas eu acho que teve uma saída do supply chain
para o demand chain. Então, na hora que você está no processo da demanda, o cliente vem junto. Então, hoje, eu acompanho, por exemplo, você falou do Magalu. Essa semana eu comprei um forno holandês, você conhece isso? É um forno de aquecimento? Não, Ah, é o que a gente chama na roça, vamos chamar assim, duas panelas de ferro, uma que você põe em cima da outra, assim, sei, sei. para fazer pão e tal, mas eles chamam de forno holandês. Eu comprei e eu tô louco para chegar, porque minha nora está querendo fazer uma receita e tal. E o Ah, Magalu fica mandando para mim, ó. Saiu, agora eu entreguei para a transportadora. Chegou não sei aonde e tal. E eu estou adorando isso, porque eu sei que eu vou, no domingo, provavelmente poder fazer o pão. olha Porque que pelo monitoramento e tal. Isso é uma mudança significativa da lógica do supply chain, da logística anterior. é O porque que nós preocupamos, é, fala. não passa a ser visível, né, Orlando? Passa a ser visível. Você consegue enxergar o que está acontecendo, né? É. E você participa do processo. Eu acho que tem uma tecnologia aí que daqui a pouco vai impactar, que é o blockchain, porque vai dar segurança e vai permitir entrar nesse processo também o pagamento. Porque na Concordo. medida que eu estou acompanhando para e passo, é visibilidade. Uma questão que você levantou bem numa outra live, acho que numa entrevista que você estava discutindo, a questão de visibilidade da cadeia.